algumas outras. Só que ela traz um entendimento assim mais claro acerca daquilo que Jesus quer falar sobre o reino de Deus. Aí ele disse que o reino de Deus é comparado a um rei Pablo, vou calar a boca, que preparou as bodas é a boda de casamento. Ele não sabe, casamento naquela época era coisa muito, muito forte. Até porque casamento aqui, hoje em dia, passa 7 horas, 8 horas comemorando. Naquela época, se passava 7 dias comemorando. Então o casamento era coisa muito forte, né? Diz aqui a Bíblia que o rei preparou as bodas, para o casamento do seu filho, o primogênito dele. E ele mandou convidar pessoas. Ele começou a convidar todos que estavam ali presentes, né? Mandou primeiro convite, né? Porque naquela época também tinha um certo costume de convidar 2 vezes. Primeiro anunciava o casamento, depois voltava a dizer que as bodas já estavam prontas, a festa já estava pronta. Já tinha matado boi, já tinha matado tudo estava preparado. O que aconteceu? No primeiro convite ninguém quis ouvir. No segundo convite ninguém foi. É verdade? Eu acabei de ler aqui. Ninguém foi. Certo? Aí o que ele fez? Mandou convidar todas as pessoas, tanto ruim como boas, né? Para que a festa ficasse cheia. Glória a Deus por isso. Né? Aí ele irado mandou matar todos aqueles que não quiseram vir, né? E destruiu a cidade. Né? Porque perguntar, mas por que aconteceu tudo isso? Né? Nós olharmos no decorrer da Bíblia Sagrada, na história da Bíblia Sagrada, certo? Muitos profetas foram enviados por Deus. Moisés, Elias, Eliseu, né? Pessoas de características diferentes, mas que foram chamados por Deus. Certo? Nós vemos Davi, rei, nós vemos muitas pessoas ali que Deus chamou ao seu rei. E diz a Bíblia Sagrada que ninguém deve ouvir também. O Evangelho sempre foi difícil para as pessoas ouvir. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir o Evangelho. Muitas vezes as pessoas rejeitam o Evangelho. Isso aconteceu não só agora, como aconteceu no decorrer da história. O Evangelho sempre teve uma dificuldade. Interessante você notar, porque a Bíblia diz, nós lemos aqui em João, 1 João, que diz assim, deu para o que era seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus o poder de ser feito filho de Deus. Eu dei uma palavra aqui dias atrás, fala de uma mulher cananeia, né? Egípcia, né? Ciro Fenícia era, da região do Egito, certo? E Deus livrou aquela pessoa. Porque a Bíblia diz que Jesus veio primeiro para os judeus. O que aconteceu? Os judeus não aceitaram Jesus Cristo. Se você ver dentro da história, né? na época do deserto, ali o povo todo lá, o povo murmurava, blasfemava contra Deus, rejeitava aquilo que Deus estava falando, mostrou sinais, mostrou prodígio, e as pessoas muitas vezes não acreditavam, os israelitas não acreditavam em Deus. Aí o que aconteceu? Aconteceu que quando Deus preparou as bodas dos morreram, você estava falando da história do passado. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida e foi destruída. Mataram todas as pessoas que estão lá, muitas pessoas foram mortas. Mas por quê? Porque muitas pessoas rejeitavam o Evangelho, abandonavam o Evangelho. E diz a Bíblia que o Evangelho se estendeu, veja bem, se estendeu para todos os povos. Para todos os povos. Por isso que a Bíblia diz Romanos que veio para os judeus, né? mas também para todos os povos, tanto o grego como o romano, como toda a região, toda a terra. Então a Bíblia se estendeu, a palavra de Deus se estendeu para todas as pessoas. Aí Deus diz, rapaz, vai lá e chama todos. Chama todos, tanto bom, como ruim, como mal, chama todo mundo. Né? Eu quero que a minha festa esteja cheia. Entendeu? Cheia. Agora eu quero chamar a atenção de algum detalhe. Primeiro, certo? A roupa pela qual o povo estava vestido, certo? Diz a Bíblia que todo estava com as suas roupas nupciais, não é verdade? Casamento, sempre a pessoa vai bem arrumada, é o natural, certo? Sempre a pessoa vai bem vestida, né? E você tratava de algo muito especial, uma festa muito especial. Muitos questionam o que seria aquela roupa. Certo? Muitos questionam, mas por que aquela roupa? O que significava aquela roupa? O que é que você faz no seguinte, né? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá. Em primeiro lugar, aquela roupa era a justiça de Deus na vida do ser humano. Até porque a Bíblia diz que somos justificados pela fé, temos paz com
com Deus. Né? Aquela roupa já representava a justiça de Deus na pessoa física ali que estava nas bodas dos casamentos. Em segundo lugar, ali representava o quê? A santidade, né? A purificação. Né? A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Né? O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, os nossos pecados, eles são perdoados por sacrifício. No Velho Testamento existia sacrifício de bode, de carneiro, de boi, de vaca, para purificar os pecados do ser humano. Era uma coisa assim, que não era satisfatório, era um sacrifício que não completava, era incompleto. Hoje o sacrifício, qual é? É o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. A Bíblia nos mostra que Deus é o quê? Amor. Né? Deus é amor, não é verdade? Deus amou, né, o mundo, todos nós sabemos, de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor, não é verdade? Né? O próprio João disse, rapaz, Deus é amor. Né? E o amor de Deus, ele se constrange de chamar o homem ao arrependimento, de constranger o coração do homem, o que Deus fez a respeito dele. As nupcias significa já as bodas do cordeiro. É lá no céu, meu irmão. É lá na glória. Ô glória. Vou pregar contigo aí. Né? As bodas era a nupcial. Ali já estava todo mundo na glória. Já estava todo mundo usufruindo da beleza de Deus. Né? A beleza de Deus. E ali naquele momento, era uma festa de quê? Era uma festa de casamento. Era uma festa de casamento. E Deus tinha preparado tudo por isso. Por isso que disse que Deus é amor. Esse foi o amor de Deus de levar o homem para a glória. Até porque em João disse, capítulo 14, Jesus disse que ia preparar um lugar. E esse lugar é preparado para nós seres humanos. Deus, volta a dizer com você, Deus, ele quer levar o homem para a glória dele. Para o céu, que nós falamos. Como disse Apocalipse aí, falou, né? Deve para aquele que guarda as palavras desta profecia. Apocalipse só mostra a grandeza do céu, só mostra a vida de Jesus Cristo, só mostra as bodas do casamento. É essa a função maior do Apocalipse, revelar para o homem que existe algo maior, uma cidade celestial, que Deus preparou para o ser humano, que Deus tem preparado para mim, para você, para nós, para que nós possamos usufruir dessa cidade e morar lá eternamente e sermos consagrados por Deus, a paz e satisfação de Deus na vida do ser humano. Essa aqui é a realidade. Aí Deus é amor, mas Deus também é o quê? Justiça. Não é verdade? Deus também é justiça. Você viu aí a justiça de Deus sendo aplicada nessa parábola. Diz a Bíblia que ele amarrou aquela pessoa. Aí, rapaz, como que essa pessoa entrou aqui sem verbo judicial? Foi que foi no casamento. Essa história aí, vamos deixar para depois, que é uma coisa muito complexa. Mas a realidade é que quando aquele homem, aquela pessoa estava lá, aquilo representava o quê? Representava as pessoas que não querem ouvir o Evangelho. O Evangelho, quando ele veio anunciado, ele veio para os religiosos, que falavam muito aqui. Quem rejeitou, quais eram os maiores inimigos de Jesus Cristo? Os maiores inimigos de Jesus Cristo era a religião. Eram religiosos. Eles sim, eles verdadeiros inimigos de Jesus Cristo. Eles que não aceitaram, eles por causa da inveja, por causa do amor, do apego às coisas do mundo, por causa da satisfação que ele tinha pelo dinheiro, pelos parceiros da terra, eles não aceitaram o Evangelho. E nós sabemos que o Evangelho, ele é o quê? Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que é crê. Tanto Deus, como romano, como Deus, como todas as pessoas. Glória a Deus. Tá bom, glória. Então o Evangelho, ele foi pregado para os religiosos não aceitaram. Eles não conseguiram entender o chamado de Deus para a vida do ser humano. Aí rejeitaram. Quando eles rejeitaram o Evangelho, o que aconteceu o quê? Deus chamou todas as pessoas. Glória a Deus, glória. É para todos os seres humanos. Independente da situação do ser humano. Deus chamou pobre, Deus chamou rico, Deus chamou pessoas, Deus chamou todas as classes sociais, Deus chamou prostituta, aleijado, humano, Deus chamou cego. Porque Deus quer salvar o povo completo, todas as pessoas. Essa é a
Ei, gloriosa, né? Então Deus é assim. Eu sou um aluno do Capitão de 4 horas. É isso que eu olho de perto, é. Mas não tem não. Nós não amarramos canto. Muito caro. É jeito, é. Muito caro o aluno dele. Eu acho que não é muito A desejado. palavra de Deus, mas ela é completa, ela é perfeita, ela é pura. Diz ali na Sagrada Escritura que eles amarraram ele com 10 mãos e lançaram nas trevas interiores e ali houve plantas e rangeiros de a palavra fala de duas coisas, querido, né? A roda e a terra infelizmente, muitas pessoas não querem pegar a realidade do inferno, mas é real. Ali é o inferno. O inferno existe por quê? Porque as pessoas não querem. Aí sim, aí é a justiça de Deus. Né? Deus quer matar e condenar o ser humano? Não. Nunca Deus quer fazer isso. Não é da vontade de Deus, da vontade do coração de Deus, Deus lançar ninguém no inferno. Não é. Né? Até porque a Bíblia diz o seguinte: quem crê por batizado será? Porém, quem não crê já está Condenado. quem não crê já está condenado. Deus condena? Não. Você diz aqui, quem condena o homem é ele mesmo. É? Nós, agora eu volto a falar de inimigo. Nós somos inimigos de nós mesmos. É? É? Por que a parábola diz ali que muitos não fizeram? Porque eles foram realizar seus negócios, foram realizar as suas vidas aqui terrenas, foram fazer as suas vontades de outra maneira, correr para um lado, correr para o outro. O diabo, um era religioso, um era ateu, um era profano, um não acreditava em Deus, um não queria saber Deus, né? Até porque quando Jesus pregava, muitas pessoas abandonavam. Teve uma ocasião que Jesus pregava, todo mundo abandonou Jesus. Só ficou o discípulo. Eu e o local disse: rapaz, você não quer ir também junto com ele, não? Eu falei: você não quer também ir junto com ele, não? Está entendendo? Levantou-se o homem e disse o quê? Quem sabe, né? Pedro se levantou e disse: rapaz, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde o homem? Né? Eu pergunto para você: para onde você quer ir? Faça uma escolha. Qual é a sua escolha? Né? Onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? A palavra está dizendo isso. O convite foi para todas as pessoas. Né? O convite, ou ele é rejeitado ou ele é aceito. Ou você quer ou você não quer. Esse é o convite de Deus. Né? Ele convidou todas as pessoas. Primeiro ele convidou os judeus. Então não quiseram. Né? Primeiro ele convidou os religiosos. Os religiosos não quiseram. Né? Mas a todos quantos ouvirem a palavra de Deus, serão chamados o quê? Filhos de Deus. Está entendendo? Filhos de Deus. Esse é o chamado de Deus. Esse é o convite de Deus. As pessoas recusam porque o amor ao mundo é muito forte. O diabo tem cegado a vida disso. O entendimento das pessoas para que não respondessem o Evangelho. Isso é o que acontece. Certo? Quando nós resistimos ao diabo, diz a Bíblia Sagrada, ele vai fugir de nós. Você precisa resistir ao diabo. Não precisa. Qual é o que o diabo faz? O diabo oprime o ser humano, o diabo leva o homem à ruína, o diabo escraviza o homem no pecado. O pecado é muito forte para escravizar o homem. Né? E a Bíblia diz que nós sabemos que o sábio do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna que se encontra em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra de vida eterna que Deus dá. Esse convite, meu irmão, ele se estendeu para você, ele se estendeu para mim, ele se estendeu para todos que estão aqui. Essa tenda foi armada para convidar as pessoas para a boda dos cordeiros. Deus está convidando pessoas para a boda. Rapaz, ó, Deus preparou uma boda. Ali tá, já matou o boi, já matou os carneiros, está tudo preparado, está tudo preparado para a festa. Até porque a Bíblia diz que como o pecador se arrepende, há júbilo no céu, há uma festa no céu, quando o pecador se arrepende. Por quê? Porque a glória de Deus, a vontade de Deus é essa, que o pecador se arrependa, meu irmão. Certo? E a Bíblia diz em Atos 3,16, que diz 17, que diz: arrependei, pois, e convertei, para que seja o quê? Apagados os vossos pecados. É assim que diz a Bíblia Sagrada. E veio o tempo que se refrigeram, por causa da presença do Senhor. Deus quer estar presente na vida do ser humano, mas existe um impedimento que nós todos sabemos que este impedimento é o pecado. O pecado é quem destrói o ser humano. Não fique pensando que a vida que você leva é uma vida boa, que não é não. Não fique pensando que não vai ter um filho de Deus, mas que vai ter. Está entendendo? A Bíblia diz que aquele homem estava lá e ele não participava da festa, ele não era convidado.
interessante você que ele não era tudo. Aí a parábola termina dizendo o quê? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso é muito sério. Certo? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Né? Quem se lembra né, que Deus preparou o reino de Deus ao lado, com uma agulha, né? Está entendendo? Certo? Porque é apertadinho. Quem não tem, não. Por quê? Porque a porta de Deus ela é estreita. Veja bem, a Bíblia diz que larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Não são poucos, não são muitos que entram por ela. E a Bíblia diz que estreito e apertado é o caminho que conduz à perdição. E poucos são os que encontram. Poucos são os que encontram. Poucos são os que encontram. Por quê? Porque pessoas não querem buscar. E a Bíblia diz a palavra muito interessante, diz assim, ó, buscar-me-ei e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-ei e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Eu sempre costumo dizer que Deus está escondido. Escondido está o mundo. Deus nunca está, assim, nunca está ausente do ser humano. O homem é que se ausenta de Deus. Você veja aqui o primeiro pecado que aconteceu. Adão, ele se escondeu. Rapaz, eu me escondi porque eu estava nu. Ele estava nu de quê? Né? Ele estava nu das roupas celestiais, né? As roupas do corpo. Ele estava nu porque o pecado é quem tira as vestes do céu das nossas vidas. É o pecado que tira. Os pecados nos tornam nu espiritualmente falando. Nu da presença de Deus, nu da justiça de Deus, nu de porque o homem não consegue enxergar Deus, nu porque o pecado ele destrói essa integridade quando quer ter com Deus quer ter com o homem, ele destrói, nu porque ele não vai participar do reino celestial, nu porque ele não tem Deus na sua vida. Está entendendo? Foi por isso que Deus sacrificou o animal e vestiu ele de pele. Aquela pele representava as bodas do corpo. Essas bodas é chamado para você hoje. Para você. Não sabemos, eu sempre fiz uma comparação muito interessante. Você não sabe quantos anos vai viver aqui. Quem tem 50 mais eu não sei, mas tem 62. Vou fazer agora. Quem viver 60 para cima é glorioso, não está vivendo. Quem viver 100, 80, 100, o falador disse que hoje em dia, quem chegar a 100 anos, de 200 pessoas, tira 2 que chega a 100 anos. Está entendendo? Então a coisa é séria. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo, o julgamento de Deus. Deus vai julgar o ser humano. E se você não tiver com as vestes nupcial, o que vai acontecer? É o que estou dizendo, não. É a Bíblia. Certo? Glória a Deus. É a Bíblia. Eu não estou dizendo nada. Eu não quero que ninguém abra o inferno. Pelo contrário, eu prego aquilo que a Bíblia diz, porque tem que abrir a mente do ser humano, a consciência dele, de que entender que só existe um caminho. Né? Na época, a religião tinha demais, tinha muita religião, mas a Bíblia diz que só existe um caminho. Né? A Bíblia não diz assim, eu sou um dos caminhos. A Bíblia diz, eu sou o caminho. Ele não falou um dos caminhos. Ele falou, a Bíblia falou, Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou o quê? A vida. Então só existe um caminho para que o homem possa decidir. E esse caminho estava escrito aqui nessa parábola que nós acabamos de ler. É uma comparação muito simples, mas que é muito delicada. Aí onde ele termina diz, rapaz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem quer ser escolhido de Deus? Às vezes nós perguntamos e as pessoas eu quero, mas quando a pessoa não quer. Porque, na verdade, aceitar Jesus existe o quê? Uma certa renúncia. Renunciar o quê? Certo? Como renunciar ao pecado. Na época do Velho Testamento, as pessoas não tinham condição de renunciar ao pecado, porque o Espírito Santo de Deus não se fazia presente na vida do ser humano. Hoje a presença de Deus, como eu disse aqui, arrependemos e convertemos, para que sejam apagados os nossos pecados, meu tempo se arrepender com a presença do Senhor. Hoje a presença de Deus é o Espírito Santo nas nossas vidas, porque a Bíblia nos diz que nós somos morada do Pai. Quando ele falou aí do Apocalipse, né? Aquele que guarda as palavras, bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia, bem-aventurado quando não sabe que feliz será. Né? Lá no Salmo 119, que é o maior salmo que tem, versículo 105 diz assim,
O salmista diz assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não transgredir, para não pecar contra ti.